Tem essa daqui. Se o Espírito de Deus se move em mim, The Spirit of eu God moves in piro me. como um Jesus freak. I go crazy like a freak. E tem essa, And this one. cure-se com Jesus. Você se cura com a You become loucura healed por Jesus. by being a freak for Ah, Jesus. tem as pulseirinhas também. Oh, we also A Emma have Jesus bracelets. freak, eu sou louco por Jesus. Jesus No freak final eu vou estar lá atrás para te dar um beijo. Passa lá então. I'll be there to give you a hug and sell some of the stuff to you at the end. Vamos ler João 21. João capítulo 21, verso 1. John 21, verse 1. Louva a Deus pela vida do Bel, do Ipi. Louva a Deus por quem, esses que Deus colocou essa loucura desse movimento no coração deles. E certamente não vai ficar só aqui hoje. Vai atingir todo esse país e fora, em nome de Jesus. I thank God for the leaders, and I know it won't stop here. Diz assim, verso João 21, 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os dois e outros discípulos. Verso 3, vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lança a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estava a apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, traga aqui alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. E embora fossem tantos peixes, a rede não se rompeu. Verso 12, Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu, Senhor? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, deu a eles, tendo feito o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esse? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeirinhos. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Quero falar hoje um pouco sobre o pior e o melhor que aconteceu comigo. I want to speak tonight on the worst and the best that happened to me. Essa história antes, ela é muito interessante de ser lembrada como foi. This story is interesting to understand how it was celebrated, how it happened. Jesus estava um dia no mar da Galileia Jesus, one day, he was at the Sea of Galilee, e ele viu dois irmãos pescando and he saw two brothers fishing, e ele falou, paparazzi, agora vocês vão me seguir. and he said, stop everything, you're going to follow me now. Encontrou mais dois irmãos depois, And then he found two other brothers, falou, a partir de hoje vocês são pescadores de homem. and he says, today you'll be fishers of men. Peixe vocês só vão comer, não vão pescar mais. Fish you'll only eat, we're not going to fish anymore. Passaram-se 1000 dias, diga comigo 1000 dias. 1,000 Diga comigo days, 3 anos e meio. 3.5 years. Eu vou pedir uma coisa, pode acender a luz toda? Can we get the lights on? Que eu estou sentindo que alguns vão dormir. I feel like some are going to sleep. Aumenta a luz, pode pôr luz, se puder pôr a luz aí geral, eu vou pedir para pôr. Que eu vi que alguns já estão assim, We got some snooze here, so we're going to turn on the lights. ok? Daqui de cima eu tive um revelamento daqui de cima. I just got revelation for snoozers. Diga comigo 3 anos e meio. 3.5 years. Quem aqui viveria uma vida diferente depois de caminhar 3 anos e meio com Jesus? How many of you would live a different life if you walked 3 years with Jesus? Mas acabou, fala comigo, acabou. But it ended. Deixa eu te falar uma coisa, esse dia está sendo maravilhoso, mas uma hora vai acabar. Let me tell you, this day is wonderful, but it'll also end. Eu já fiz congresso com 20 mil jovens. I've done youth conferences with 20,000 attending. Acaba. It ends. Já fiz acampamento com 5 mil jovens. I've done camping events for 5,000. Acaba. It also comes to an end. Já passamos por vigília. We've gone through vigils. Acaba. It ends. Coisa boa acaba. All good things end. Coisa ruim acaba. Bad things also end. Tudo um dia acaba. Everything ends one day.
E um dia acabou tudo com Jesus. And then one day, in the story of Jesus, it ended. Jesus pregou, Jesus preached, morreu, ressuscitou, and then he resurrected. foi embora. He's gone. E aí ficaram os apóstolos. And the disciples were just sitting around. O mais difícil da vida cristã The difficult part of é Christianity quando acaba a empolgação. is when we lose the hype. É quando não tem ninguém te mandando louvar. There's nobody coaching you into É worship. quando está você com você mesmo. It's just you and you. É aí que a verdade And aparece. then the truth shows up. E naquele momento, And then in this moment here, Pedro olhou para os amigos dele e Peter looked at his friends. falou assim, velho, He says, yo, vou pescar. I'm going to go fishing. Sabe o que significa vou pescar? You know what that means? I'm going to go fishing. Vou voltar a fazer o que eu fazia antes de eu ter um encontro muito louco com o Filho de Deus. I'm going to go back to my past life before Jesus. Meu encontro com Jesus foi muito legal, It was good to spend time with Jesus, mas virou só foto no Snap. but it became pictures on Snapchat. Muito top, It was awesome, mas acabou. but it ended. Acabou. It's over. Vou voltar atrás. I'm going to go back to what I was E o que doing. que os outros 11 idiotas falaram? And what the other 11 do? A gente vai também. I'm going to go fishing too. Vira para aqui do lado e fala assim, você não é um deles não, né? That person next to you, you one of these? Mas Jesus é demais. Fala comigo, Jesus é demais. But Jesus, he's Os amazing. caras pescaram a noite toda. And in the narrative, they're fishing all night. Mas não era mais o que eles tinham nascido para fazer. But that's what they weren't burnt to do. Quando você insiste em viver a vida que você não nasceu para viver, When you insist in você living se the life ferra com F maiúsculo. that God didn't call you to live, you will find yourself in failure. Capital F. Não, mas eu vou pescar, que eu nasci pescador. Now, because I'm going to fish, Eu sei pescar. I know how to fish. I'm going to do that. E os outros falaram o quê? And everybody's like, what? You go, girl. You can get some fish. Vai pescar tu então. Pescaram o quê, gente? What do they fish? Não, reganha essa boca aí e fala direito. Pescaram o quê? Tell me. Nothing. Nada! Nothing. Quando você insiste em fazer, em viver uma vida que Deus não projetou para você, fora do seu chamado, when you insist- você pesca nada. When you insist the other way, you find nothing. Você é bom vendedor, não vende nada. You can be a good salesperson, you won't sell a thing. Você é bom em falar, mas não convence ninguém mais. You'll be good at speaking, you'll lose persuasion. Porque depois que Cristo passa na nossa vida, estraga, Zé. Because when Jesus comes through, he breaks things. Você não é mais a pessoa que você era. You're not the same person. Mas o Pedro insistiu em pescar. But Peter insisted in going fishing. Mas Jesus é um gentleman. But Jesus is a gentleman, Ele chegou na praia, and he showed up on the beach. os caras não tinham pescado nada. They hadn't caught anything. Ele falou, filhos, And he said, children, pergunta retórica. it's a rhetorical question. Pergunta retórica é quando você pergunta já sabendo a It's resposta. when you ask knowing the answer. Pescaram alguma coisa? Have you caught anything? É Jesus falando com algumas aqui, filha, já casou? God's speaking to some ladies here tonight. Filho, Did you saiu get a do boyfriend? Brasil, chegou aqui, já ganhou dinheiro? Did you get any money? Já virou pastor? Have you already been consecrated to He already pastorship? knows the freaking answer, man. Ele já sabe a resposta, But he's asking anyways. mas ele pergunta mesmo assim. Não, eu pescamos nada, não. No, we didn't catch anything. Ele falou, joga a rede. And he says, cast it on the other side. Gente, era de manhã, não se pesca de manhã. It's morning. You don't fish in the morning. Tava 90 metros da praia, não se pesca 90 metros He's da praia. 90 meters from the beach. That's not where you fish. Tá tudo errado. It's all wrong in the situation. Mas é o errado certo. But it's a wrong and the right. Porque quando você está na vontade de Deus, pode estar tudo errado que vai dar certo. when you're in God's will, it could be all wrong, but it'll come out right. Joga a rede. Cast the net, he said. Jogaram a rede. And they cast it. 153 peixes. 154 fish they O caught. poder Jedi de Jesus. And the Jedi power of Jesus. Com a mão esquerda ele mandou os peixes entrar. With the left hand, he had the fish go into the net. E com a mão direita ele fez o café da manhã. And with the right hand, he cooked the fish for breakfast. E quando eles vieram arrastando a rede, And when they dragged the net forward, olha o tanto de peixe. look at how much fish. Jesus falou, eu não preciso. And Jesus says, I don't need it. Breakfast is ready, boys. Porque o café da manhã está pronto. Inclusive Jesus manda você fazer as coisas e depois ele joga na sua cara que não precisava. And Jesus asks you to do things, and he says, Deixa eu I te didn't falar need uma you to coisa, do se it. você sumir da sua igreja hoje, ela melhora. Listen, maybe if you leave your church, Deixa eu your te falar church uma might coisa be better. aqui. Let Do me say this. pastor mais importante que está aqui, é a pessoa mais simples. Deus não precisa da gente. Ele God conta com a doesn't need us. gente. He counts on us. Inclusive eu vou te dar um conselho. Não tira férias longas não, senão o povo vai perceber Don't que você take não faz vacation falta. too long because the people will accustomed to your absence.
Vocês vão ver que não faz falta, não. And you'll see that you'll make a difference. Se eu sair da Lagoinha hoje, gente, a igreja explode. Assim, If ó. I leave Lagoinha, the church will Vai grow estar even triplo more. de jovens. It'll be more youth than Mas eu fico now. lá embaçando, lá, atrapalhando. And I'm just there, trying to keep things. Eu tô lá. But I'm there. E aí eles chegaram, sentaram para tomar o café. And they sat down to have breakfast with Jesus. Ninguém falava nada. And no one said anything. E ninguém tinha coragem de perguntar. And no one had the courage to ask. A Bíblia diz, The Bible says sabiam que era o Senhor. they knew that it was Jesus. Todos no WhatsApp, assim. Everybody's on WhatsApp. Todo mundo só mandando rostinho, assim. Everybody just sending emoticons, emojis. É ele! É ele! Oh, my God! É ele. We're having breakfast with the Lord of the Café universe. com Jesus. Não pergunta nada. Don't say anything. Só come waffles aí. Just eat the waffle fish. E todo mundo comendo. And everybody's eating. De repente, And all of a sudden, vem Jesus com a falta de educação educada dele. comes Jesus with his politeness lacking politeness. Pedro, Peter, você me ama? do you love me? Ah, se fosse eu. If it was me, Eu ia falar, Jesus, eu não respondo esse tipo de pergunta antes do I'd say, meio-dia, não. Jesus, I don't answer these questions this early. I'm not awake yet, man. Tô acordado ainda. Pedro falou, sim! Peter said, yes. Né? É o Jesus freak que tem de nós. Eu te amo com furro! It's that thing in us. I love you. Ele falou, e é mesmo? And Jesus says, really? Ele falou, sim! And Peter's like, yeah. Então você vai fazer uma coisa para mim. Then do something for me. Vai me adorar? Vai me beijar? Não, vai cuidar das minhas? Tend to my sheep, he says. Tá bom. Ô Pedro, deixa eu te fazer uma outra pergunta, irmão. Você me ama? Peter, another question. Do you love me? Ai, Senhor. Aham. Uh-huh. I do. Oh, então faz um negócio, cuida das minhas ovelhas. Oh, okay, then tend to my sheep. Ah, Pedro, última pergunta, você me ama? Another time. Do you love me? A Bíblia diz que Pedro ficou triste. And now the Bible says he became Deixa eu te sorrowful. contar uma coisa. Let me talk here. Jesus parou um dia Pedro para lembrar a ele o chamado dele. One day, Jesus stopped Peter to remind him of his calling. O chamado de Pedro era pescar gente e não peixe. It was to fish men, not fish. Mas ele voltou atrás do seu chamado e resolveu voltar a ser pescador de peixe. But he goes back to his old profession now. 3 anos e meio então depois, Jesus teve que fazer outro café da manhã à beira do mesmo mar para lembrar ele de novo que não era para pegar os demônios dos peixes, era para pescar gente. And so 3.5 years later, he's asking the same question, making the same invite for O him to que go. é United Movement? What is United Movement? Nothing more than Jesus having breakfast with us. Não é nada To mais do que remind Jesus us. tomando café com a gente. Nos lembre, Se nós dissemos sim para ele um dia, porque se a gente dizer sim uma vez, nós temos um chamado a cumprir. nós temos um chamado a cumprir. It's easier that way. Just My translator is better than me, man. Spanish. I need espresso. Fala comigo, fora do meu chamado, Outside of my calling, eu não sou nada. I'm nothing. Você só é alguma coisa cumprindo o que Deus te mandou fazer. You're only something when you follow the calling of Jesus on you. Muitas pessoas dizem sim para Jesus quando entregam a vida para Ele. A lot of people say yes to Jesus when they give their lives to Him. Mas dizem não para Ele no relacionamento do dia a dia. But they say no to Him day out on the relationship. Seria como eu casar com a Patrícia, It's like if I married Patricia, disse sim para ela no altar. said yes at the altar, Você aceita ela? do you accept her? Sim! Yes, I accept her. Aí durante a semana ela diz, And then during the week she says, vamos visitar a mamãe? let's go visit mom. Eu falo, of course not! Claro que não. Me dá dinheiro? Give me money. Não! No. Quero comprar calcinha? I Não! want to buy panties. No. Quero maquiagem? Sephora? I Não! want makeup. No. Muitos de nós fazemos isso com Jesus. A lot of us do this with Jesus. Entregamos a vida a Ele, We give our lives to para Him Ele ficar dizendo sim para a gente. for Him to E continuously não para a say yes, gente dizer sim para and Ele. not for toda us hora. to say yes to Him. Vocês estão olhando para um menino muito simples. You're looking at a simple guy. Eu sou filho do Zé Ninguém com a coisa nenhuma. I'm the son of a nobody with a nobody. Eu não tenho sobrenome. I don't have a last name really. Até hoje eu não tenho dinheiro. Until today, I have no funds. Prova disso é que eu estou com 1 ano e 8 meses sem carro, uma batalha para... Proof of this is I have been without a car for a year. Eu não fiz nada extraordinário, Haven't done anything extraordinary. mas eu tenho um chamado muito forte na minha vida. But I have a strong call of God on my life. Com 11 anos eu entreguei minha vida a Cristo. With 11 years, I gave my life to Christ. Com 12 anos ele me chamou.
With 12, he called me. Eu estava em casa lendo Atos 13. I was home reading Acts 13. E o Senhor falou comigo: a partir de hoje, And God said to me, from today on, eu vou te levar aos confins da terra. I'm going to bring you around the world. Eu te chamei para ser luz para os povos, I called you to be light for the people, para que leve a minha salvação até os confins da for terra. you to bring my salvation to the ends of the earth. Eu lembro que eu sentei na cama And I remember sitting at the edge of my bed, e eu bati continência. and I saluted God. Eu só disse yes, sir. And I said, sim, senhor. Eu não arrepiei, I didn't get goosebumps, eu não orei em línguas. and I didn't break out in tongues. Mas todos os dias eu sou assombrado pelo meu chamado. But every day, the weight of the call is on me. É como uma assombração do bem It's like a good weight, que me acompanha todos os dias. and it's a good shadow that follows me every day. E o que eu tenho tentado fazer na vida é viver esse chamado. And what I've tried to do in my life is follow that call. Desde muito novo eu comecei a sentir um amor muito grande por jovens. Very young, I love the youth. E eu falei: Deus, eu quero trabalhar com juventude. And I said, Lord, I want to work with the youth. Mas eu mesmo, muito perturbado. But even me, I was distressed in this. Minha mãe morreu quando eu tinha 14 My anos. mom died when I was 14. Eu entrei por um processo de tristeza muito grande. I went through depression. Meu pai mudou aqui para os Estados Unidos. My dad moved to the States. E eu virei pai e mãe das minhas duas irmãs mais novas. And I became parents to my siblings. E eu virei um desviado dentro da igreja. And so I went astray inside Porque the eu church. comecei a falar: que Deus é esse que mata a mãe da gente com 38 anos de And I idade? thought, what God is this that kills my mom? E eu fiquei muito triste com o Senhor. And I became sad with God. E eu comecei a ter uma carência muito grande dentro de mim. And I had emotional needs. E essa carência me levou a uma coisa chamada pornografia. And this need, it turned into pornography addiction. Eu queria falar hoje um pouco sobre vícios, I wanna mas eu talk queria today focar um pouco nesse vício que quase me destruiu. On addiction, but specifically this one that almost destroyed me. Por quê? Why? Porque outro dia eu preguei sobre isso na Lagoinha. Because a couple days ago I preached it at my E church. tudo que eu prego eu mando vir na frente. And every time I preach, I ask them to challenge to Daqui a come pouco eu vou forward. pedir quem está na pornografia para vir aqui na And in frente. a few minutes, I'm going to ask if you have issues with this to come Eu up. já fiz coisas 100 vezes pior. I've done things worse, trust Já me. preguei sobre gay, mandei vir todos os gays na frente e vieram. I've prayed over Eu homosexual, atendi asked all the 29. homosexuals to come up. Eu atendi 29 homossexuais no fim de um culto, I've fora os cared outros for pastores. 29 homosexuals during service. Já falei, and preachers. casal de namorado transando, vem cá na frente. Couples that are having intercourse to come up Não forward. precisa de vir transando não, mas venha. You don't have to come in the act, but just come separately. E outro dia eu preguei sobre pornografia na Lagoinha. Eu falei: And I spoke on pornography. vem aqui na frente só quem está na pornografia, mas não me aparece sem aqui não. Senão eu vou meter a mão na cara de você sem vergonha. Que eu sei que é muita gente. Vem no bonde, Zé. Everybody came. He rocks, man. E aí vieram mais ou menos 400 jovens, sendo que a maioria era moças. And like 400 came, and most of them were girls. Por quê? Why? Porque Satanás não precisa de uma grande coisa para te destruir. Because Satan doesn't need a big thing to destroy you. Satanás tem uma paixão na vida. He has one passion in life, Não é nem Satan. te mandar para o inferno. It's not even to send you to hell. É te anular. It's to cancel you. É transformar você no nada. It's to transform you into nothing. E aí ele não precisa te colocar muita coisa. And so to do that, he doesn't have to do much. É um vício. Just a little addiction. É uma coisa simples. Simple thing. Aí você não trata aquilo. And then you don't treat that thing. A pior desgraça da igreja são pessoas não tratadas que alcançaram cargos importantes. The worst thing is people to go untreated to reach position inside the church. Você e eu precisamos ser tratados. E vocês estão olhando para um cara que eu me envolvi com pornografia e eu não era tratado. We need to be treated. And you're looking at a person who wasn't. Que sofrimento. What suffering I went through. Eu sofri demais. Oh man, I went through so much. E eu descobri que tinha algo errado. And I discovered that something was off. Eu me lembro que eu comprei um carro uma vez Remember, I bought a car once, e eu abri a porta dele e fechei muito. and I opened and closed the door of the car. E começou a fazer um barulho na porta. And it started to make a rattling. E a gente não lê manual. And you know, we don't read manuals. Mas aí eu fui lá na concessionária e falei: ó, tem um barulho na And porta. so I went to the dealership and I said, there's something wrong with the door. E eles falaram assim: você fez assim, assim, assim? And they said, have you done this or tried that? Falei: yes, sim. You just see, yes. E ele falou: então você que provocou, porque você não leu o manual e no manual dizia para não fazer isso, por isso que o barulho Then you aconteceu. caused it because the manual said not to do this, so you broke it. Eu falei: mas e agora? And I said, well, what now? Ele falou assim: agora você vai carregar esse barulho pro resto da vida. You're going to have to deal with the rattling for the rest of your car life. Muitas pessoas se envolveram com vícios, So many people involved with addiction. com cigarro, Cigarettes, com crack, with crack, com bebida alcoólica, alcohol, com desejos suicidas, suicidal thoughts. porque é um vício. Because it is an addiction. A pessoa está viciada na tristeza, The person becomes addicted to
depression. Você está vendo aqui uma das pessoas mais viciadas, você já viu? Hoje eu escrevi 150 bilhetes suicida. I've already written 150 Um dos suicidal maiores notes. milagres do mundo é eu estar vivo, respirando. A miracle is me standing here Pensa um breathing. cara obcecado com a morte. Think about someone that was obsessed Pensa uma with pessoa a dying. fim de morrer. Someone that wanted to die, E que nunca desviou da igreja. but never left the church. Esse é o perfil do novo desviado. That's because that's the characteristic Desviado of the 20, 30 anos backslidden atrás Christian. era quem não vinha ao culto. Before, someone who went astray was someone that didn't come to church. O desviado de hoje, ele está nos primeiros bancos, ele está no Today, altar, the ele está backslidden envolvido are com sitting in front of tudo. the church. Ele está envolvido em And tudo. he's involved in everything, backslidden. Mas ele sai daquela porta, But he walks outside those doors, a Anabelle entra dentro dele. and a spirit comes inside him. Eu era assim. And I was like this. Eu ficava lá atrás assim, ó, I'd be in the back like this, standing like this, e mais 3 amigos, and 3 friends. e eu não levava a Bíblia para o culto. And I wouldn't take my Bible to church. Mas eu ficava lá. But I was there, I showed Pode up. falar tudo? I could say anything. Eu ficava filmando a carroceria das meninas. I'd go to check out the girls. Aí passava uma, eu falava assim, ô papai, And one would pass by, and I'd be like, salva essa alma e me dê esse corpo para eu cuidar, meu. save this soul, but give me this body to take care of, I would say. Ficava ali, né? Vigiando o reino de Deus. I was guarding the kingdom of God. E a pornografia na minha época, você tinha que ser corajoso. And with Porque não pornography, tinha internet, You não. had to be courageous because we didn't have Tinha que ir na internet. banca, You'd had to go to the newspaper stand comprar. and buy a magazine. Tinha que alugar o DVDs, o VHS desse You tamanho. have to go rent DVD. Você tinha que ser muito homem para pegar. You had to be courageous. You had to have courage to be Hoje nós addicted. temos a maior revista pornográfica do mundo na nossa mão. Today we have pornography in our hands, at our fingertips. E como tem destruído pessoas. And how it's destroyed people, man. Pesquisa recente do Josh McDowell revelou que mais de 25% dos pastores da América disseram estar presos de alguma forma à pornografia. Study says 25% of all pastor leaders are in some way imprisoned with pornography. Preguei outro dia num congresso só de líderes de adolescentes e jovens. Eu acho que eu atendi, todo mundo me falou que estava preso na pornografia. There was a Todos. conference I did a couple days ago, and it was a conference for leaders of young men, and most of them, all of them, had this issue. Todos vinham até mim dizendo assim, ou eu fui preso ou eu estou preso. Or I was imprisoned, or I am in prison, they said. E deixou de ser pecado de homem. And it's no longer a sin of a male As person. mulheres estão muito envolvidas. The opposite gender is also involved. No Brasil, 1 em cada 4 mulheres In brasileiras Brazil, 1 in 4 tiveram women acesso à pornografia recentemente. have had recently accessed pornography. 11 mil filmes pornográficos são feitos no Brasil por ano. 11,000 pornography movies Mas are o made per year. nosso amado Estados Unidos ganha. A cada But our 39 amazing minutos, USA, every um novo 39 filme minutes, pornográfico é feito. a new pornography film is made. Atores pornográficos são as novas estrelas da internet. Porno stars are the new stars. Tem alguns números aí, não tem? Coloca aí para mim se tiver. There are some numbers I want to share. Can you put Se it up? tiver aí alguns números sobre pornografia e também sobre crack, cocaína, vê se o pessoal aí consegue achar e projetar para mim. Olha ali. 41% das pessoas pensam que ver pornografia online é moralmente aceitável. 41% think that watching pornography online is morally acceptable. 18% acreditam que é normal ver pornô em segredo sem que o parceiro saiba. Isso é gente casada. 18 believe that it's normal to watch porno in secret if their partner doesn't know. 43% de todo mundo que entra na internet vê material pornográfico. 43% of people that go on the internet end up watching material pornography. Não, eu estou errado lá. É 1 em cada 3 que são mulheres. No, I was wrong. It's 1 in every 3 Não é 1 em cada 4, não. access pornography. Só 3% dos sites requer verificação de idade. Only 3% of sites actually verify age. Olha lá, mais de 1/3 de todos os downloads da internet são relacionados à pornografia. More than 1/3 of downloads are related to pornography. 10% dos usuários de pornografia admitem ser viciados. And 10% of these users, they admit, Além de pornográfico, é mentiroso. not only are they pornographers, they are liars. Você está preso na pornografia? Não, eu largo a hora que eu quiser. No, I'm not addicted. I can stop watching whenever I want. Eu fiz uma marcha contra a pornografia no centro de Belo Horizonte. Levei um monte de jovem faixa. We did an event in a city E o against this. povo ficou bravo olhando pra gente. And the people didn't like that we did it Um homem me against chamou e falou, vem pornography. cá, And one man, he was like, what are you doing o here? que eu estou fazendo de errado? What am I doing that's wrong? Estou pagando meu imposto, I'm paying my taxes. eu não estou machucando ninguém. I'm not hurting anybody.
E aí vem as duas grandes desculpas para pornografia. And Primeiro, here comes the two greatest eu não excuses for watching machuco pornography. ninguém com isso. First, I don't hurt anybody with this. Segundo, Number two, é melhor a pornografia do que fazer a parada em si. it's better to watch than to do it. Um jovem falou para mim, pastor Lucinho, And one young person said to me, eu estou me masturbando 5 vezes por dia. Pastor Lucinho, I'm masturbating 5 times a Eu day now. praticamente sustento a pornografia do Brasil. I sustain pornography in Brazil by myself. Mas eu estou fazendo isso. But I am doing this, masturbating. Não, é um pastor que está pregando, né? Oh, this is a pastor preaching. Para eu não me prostituir. So that I don't prostitute myself. Falei, glória seja dada, pois And a that ti says, eternamente. wow, Você é quase a quarta pessoa da Trindade. you are heavenly for this. Você é maravilhoso. Temos as desculpas perfeitas. And so we have the perfect excuses, don't we? Mas isso vai te adoecendo. But this will make you sick. É muito sutil. It's subtle, but it will. Sabe como é que começou a história da Bíblia? Do you know how this started in the Com um Bible? casal que viu que estava nu. With a couple that saw that they were A palavra pornografia naked. vem da palavra grega porneia, que significa qualquer coisa ilícita com o corpo. The word pornography comes from the Greek word porneia, which means anything that's illicit or naked. Sabe depois o que tem na Bíblia? Noé se embriagou. And then O in the- filho another entrou e example- viu a nudez do pai. In the Bible, Noah's son saw his father naked, E Deus não gostou. and God did. It E wasn't os pleasing filhos to que God. cobriram a nudez foram And the honrados pelo sons pai. that covered him were honored. Davi, David, andando na sacada do palácio, walking in the patio of mais the uma palace. vez porneia, Porneia, those viu there. uma mulher nua tomando banho. He saw a lady taking a E uma bath. das histórias mais terríveis da Bíblia começou. One of the worst stories in the Bible starts. Aonde os seus olhos têm estado? And so let me ask you, where have your eyes searched? Deixa eu te fazer uma pergunta. A pornografia vem e qualquer outro vício com um único objetivo: tirar você do seu chamado. Pornography has one agenda, to take you out of your call. Gente, pensa com a cabeça de Satanás. Think like the devil for a minute. É melhor matar alguém ou adoecer? Is it better to kill someone or to make them sick? Muito melhor adoecer, porque adoecendo Better to make them sick. você ainda ferra mais 2 ou 3 que tem que ficar parando cuidando do babaca. Because other people have to also care for the sick. Muito melhor. It's Uma better to moça keep them sick. machucada sexualmente. If one girl is in O pain que sexually, idiota fica fazendo? what does she do now? Ai, olha as fotos minhas com ele. Well, I'm so unhappy now with my life. Ai, foi tão lindo aquele dia que a gente transamos. Ai, meu Deus, me She's sick. perdoa. E o seu chamado na sua vida And your calling, vai God's- ficando para trás. it's Vai ficando para delayed. trás. Aí você It's chega para o delayed. culto. And then you come to service. Ah, gente, você tem que... O dia que você envolve com uma praga dessa, você vem para o culto. E o líder do louvor fala assim, levanta as mãos. Quando você vai levantar a mão, Satanás fala assim, essa mão? Você tem... kkk. Kkk, Zé. We come to church and we're two-faced when we're in addiction and we try to worship God with the same hands. E você começa a se sentir nojento. And then you become disgustful in yourself. E a pornografia extrai o pior de você. And pornography expels the worst in you. Eu vou falar tudo, fazer de conta que o pastor Alexandre não está aqui. I'm going to say anything, pretend pastor's not here. Ela faz você olhar outra pessoa como um depósito de fluidos sexuais. It makes you look at people as a fluid deposit. E aqui nessa América, eu já morei In aqui, this irmão. country, I lived here before. Eu sei a carência que é por causa desse frio do I inferno aí. know the emotional demand because of this. Um olha pro outro, já quer entrar para dentro do outro já. It's so cold, people want to go into each other just because of the cold. No Brasil, o povo usa shortinho, usa decote. In Brazil, people have, appealing clothes. Mas não encosta em mim não, que eu tô But quente, tô com don't touch me calor. because I'm hot. It's too hot. Don't touch me. In Aqui? Brazil, here, it's so cold. Vem em mim que eu tô facinho. Come at me because it's cold. A pessoa vira pro outro e fala assim, oi. Ela fala assim, oi. They look at each other and say, hi. The other says, hi. Já quero. I want you. E a necessidade fica tão grande. And then the demand E você rises. fala, mas eu não posso And you pecar. say, but I can't sin. Eu sou fiel a I'm Jesus. faithful to Jesus. Não tem problema, computador. No problem. The computer will solve it. Aquilo é tudo uma mentira. This is all a lie. Ai, meu Deus, me ajuda a contar isso aqui. É mentira. Help me tell this. It's a lie. É mentira. Ai, It's a lie. ai. Quando acabou aquilo ali, um levanta e fala And then assim, e aí? when it ends, O que você está usando no seu cabelo, menina? Coisa mais linda. É fake, they're pretending. eles estão fingindo nesses filmes, galera.
E a pessoa vai viver na vida real uma coisa que eles não conseguem viver nem no And filme. now they want to live in reality what was virtual. A prisão da pornografia tem matado muita gente. It jails you up. Não tem nenhum caso de pedofilia registrado no mundo que antes a pessoa não foi envolvida com There was pornografia. no case of pedophilia that before didn't have registration with pornography. 67% dos divórcios as pessoas admitiram estar envolvidas com pornografia. 67% of divorces have relation to Quase pornography todos addiction. os casos de adultério do mundo passam por pornografia. Almost all adultery cases have relation to pornography. Casos violentos de morte estão associados à pornografia. Violent cases of homicide are also related to Se pornography. você fosse falar comigo assim, fala o pecado da humanidade hoje, é a What the biggest pornografia. sin is? I would say pornography. Pornografia. I would say pornography. Porque ela faz você virar um bicho que você não foi feito para ser. Because it makes you act like an animal that you weren't made to be. E você começa a olhar as pessoas como um pedaço de And bife. you see people as steak. Bate, Senhor, irmão. And you see people, Já pega na you cintura, grab their hand and it goes to the waist. cheira o cabelo, tudo And bem? you smell their hair. Nossa, alguém te falou que você tá Uau. linda hoje. You're so beautiful today. Agora eu acho interessante. You know what I think is interesting? Muita gente até segura a onda. A lot of people can hold this feeling Eu back. chamo isso de efeito panela de pressão. I call this the pressure cooker A system. pessoa vai aguentando o tempo. And it builds and it builds. E o homem, quando ele está lá no mundo pecando, Because the guy that's in the world, e ele tem algum encontro com Deus, and if he has an encounter ou with mesmo God, que não tenha, or if he doesn't, quando ele vai casar, ele vai arrumar mulher aonde? when he goes to get married, where is he going to find one? Hã? Na igreja. He goes to find E a one in mulher da church. igreja? What about the one in church? Firme com Deus, Firm, faithful, buscando o Senhor. searching, seeking. Eu acredito, I believe o meu amado chegará. my love, it will come. O tempo passa, And time goes by. o miserável não chega. The man doesn't come. O que ela vai fazer? So what does the woman do? Procura lá. She searches. O homem Outside. pervertido procura na igreja e a mulher cristã procura fora. Perverted search in the church searches outside. Porque chega uma hora que o resumo da vida é: eu preciso ser feliz na minha vida sentimental e sexual. Because we summarize thinking that we need to be happy sexually. E se Jesus não deu certo, que é o plano A, vamos partir para o plano B. And if Jesus' A plan didn't work, I'm going to do my plan B. E em tudo isso a gente não consegue ver And que in o, all this, we can't que o see foco do chamado é distorcido. that the call on your life is distorted. Na minha vida isso entrou para me This destruir. came into my life to destroy me. Destruir, me acabar comigo. It almost ended me. E aí sabe o que acontece com o barulho da porta do carro lá? You know what happened to the door, the rattle? Muitas vezes eu e você temos um envolvimento com alguém Sometimes, you know, we're involved with people antes de casar, before we're married, alguns depois de casar, some after marriage. vimos pornografia, We watch pornography, mas aí a gente encontra alguém but then we find someone e fala assim: essa aqui é de Deus, and we think this is of vamos God. começar uma nova história, Let's write a new chapter. mas você não conta para a pessoa But you don't tell that person que tem um barulho na porta. that there's a rattling on your door, on your car door of life. Aí um dia lá no meio do casamento, And then in the middle of your relationship, your marriage a now, pessoa entra no histórico do seu computador the person goes into your browser history e fala assim: what is this? e ela fala, o que é isso? Pecado não é problema, Sin isn't the problem. pecado é pecado, Sin is sin. problema é problema. Problem is a problem. Problema é o computador queimar por causa de vírus. A problem is if your computer burns up because of a virus. Agora, pecado é pecado. But a sin is a sin. Deus está dizendo para mim e para você hoje: God is telling us, sai fora dos vícios, deliver yourself from addiction. qualquer que seja ela. Whatever type, Se não for tratada hoje, if it's not treated today, amanhã te mata. it'll kill you tomorrow. Mas é mata mesmo. I'm saying kill you. It'll kill you. Pastor Márcio, meu querido pastor, Pastor Marcio, me ensinou uma my pastor, frase: he taught me something. é melhor confessar tentação do que confessar pecado. It's better to confess temptation than sin. É melhor dizer: eu sou fraco nessa área, eu não sou bom nessa área. It's better to say I'm weak in this area. Sai de perto de mim, menina, que eu não sou do bem. Leave me alone, girl, because I can't be trusted. Eu não tenho água do Rio Jordão aqui dentro, nem óleo da unção. É not sangue an angel. latino. Uau, uau, daqueles latinos mesmo. I'm Latin at the blood. É melhor você ser uma pessoa que admite It's better for you to be honest do que ter que confessar o pecado lá na frente. than have to confess that sin later Não, on. mas a gente é herói. But we think we're heroes. Não. Not me. Estive no United.
I went to United Tá Movement. tudo bem comigo? I'm good. Ai, você vai ficar assim até quando, hein? And how long are you going to think that that's the story? Ei, você que tá transando com o namorado. What about you? You're having sex with Ei, your boyfriend. você que tá Hey, you. brincando. Para Playing de with, brincar. playing with fire. Stop playing. Gente, eu não tô pregando porque eu li, eu tô pregando porque eu vivi. I'm not preaching what I read. I lived this. A vontade que eu tinha de ser o Conan, o bárbaro. E I wanted to be a Conan, a hero. rachar a cabeça dos outros no meio And e enfiar essa verdade lá To dentro. be aggressive with people on this subject. Mas um dia Deus falou comigo assim, você não é o Espírito Santo. But one day God said, hey, stop. You're not the Holy Spirit. Eu falei, Deus, mas isso é muito sofrimento. Ele falou assim, But I said, eu God, this is too much mandei suffering. muita gente te avisar também e você não quis ouvir. And God said, one time I even told you, Então you didn't eu listen to me. também vou deixar você pregar muitas vezes e o povo vai balançar a cabeça igual calango, mas vai sair, vai ver mais pornografia ainda. And people would just listen to me preach about this and they would do nothing. Você acha que eu sou trouxa de achar que nessa noite todo mundo aqui dentro é You think I'm dumb? You think I ovelhinha don't do believe that people Senhor? here have this issue? Bé. Everybody here is a saint. Oi, irmão. Eu passei dessa fase. I've passed this phase. Você tem que tomar alguma atitude You radical. need to take a radical attitude with this. Um amigo meu estava A friend dirigindo of o mine, carro he was driving his car e ele estava com um outro. and he was with someone else. E o pneu furou. And then we got a flat tire. E eles pararam And then they e o stopped. meu amigo foi pegar o pneu. And my friend went to grab the Pra tire trocar. to change it. Quando ele abriu o And porta-mala, when he opened up the trunk, estava cheio de revista pornô. it was full of like porno mags. E a pessoa, o dono do carro, lembrou e veio correndo. Não abre não! The guy was like, no, don't look in the trunk. Aí ele falou, what And he in was the like, world? Que isso, mano? Que é isso? What is this? Ele falou assim, And he said, eu estava pegando para jogar I fora. was going to throw that out. Um jovem da minha igreja disse, Lucinho, nunca mais a pornografia vai me matar. A youth at my church said, never will pornography kill me Eu again. falei, por quê? Ele falou And I assim, said, why? He said, eu joguei meu computador do 7º andar. I threw my computer from the 7th floor. Sabe qual que é o meu problema e o seu? A gente diz que The quer problem we vencer tudo que nos prende. Is we say we want to win things that keep Mas us. as nossas atitudes para vencer o pecado são muito But our fracas. attitudes are weak for that. Na vida de todo ser humano que está sentado aqui, In the todos life of nós, every todo human mundo no here, mundo, everybody in the world, tem alguém que representa uma tentação there maior is do que as outras. always someone that has a greater Sabe o que a temptation. gente faz com essa And pessoa? you know what we do with that person? Não foge dela, We don't run from them. conversa, bate papo. We talk to them. We text E them. aí, menina? And we say, hey, what's up, A girl? pessoa vem e põe a mão em você. And then the Você person fala assim, comes você and tem touches you. 3 meses para And tirar you essa say you mão have 3 daqui. months to remove your hand from there. E a gente brinca, And we flerta. play, we flirt, E fala assim, um dia, quem sabe eu pego. and then we say, one day maybe. Vamos ver. E nisso o chamado de Deus para a gente vai ficando. And in all of this, the call of God diminishes. Eu entrei para depressão. I was caught in depression. Eu ficava só chorando. I was just crying for E no eu reason. orava, falava, And I Deus would me pray livra, and I Deus would me try to livra. talk to God. I would say, Lord, help me. E eu vivia a vida da maioria. Era And I lived pecar, life. pedir I sinned, perdão, confessed. dizia que não ia fazer I mais, said I wouldn't do it again. ficava um tempo bem, I would be good for a time. caía de novo, I'd fall in again. pedia perdão, I'd ask forgiveness, chorava, cry. falava que não ia fazer de novo I said I wouldn't do it again. e ficava assim. And that was in the circle. E não tem 5 aqui vivendo isso não. And there's not only 5, okay, here living this. E eu não estou acusando ninguém, gente. And I'm not here to accuse you. Eu não estou acusando ninguém. I'm not accusing anybody. É simplesmente porque está alastrado para todo It's lugar. because this has spread. Você ser assim não te faz um ser humano Because you're like this, it doesn't make you a que não tem human valor, não, tem that doesn't muito have value. valor. You have value. Uma das coisas que mais me impressiona na One of Bíblia the things that impresses me in the é Bible que depois que Davi cometeu o is that adultério, after David committed adultery, um dia ele foi para a guerra, he went to war, logo depois, and then soon after he went to e battle. naquela guerra ele quase morreu. And then in that battle, he almost died. Sabe o que os soldados dele disseram para And you ele? know what the soldier said to Nunca him? mais você vai para a guerra You will never go to battle with us para que anymore, não se apague a lâmpada de Israel. so that the flame of Israel will, Como assim? Eles And he falavam, says, "What do you mean?" você vale mais do que 10 mil de because nós. you are worth more than 10,000 of us. Pode o capeta ter feito xixi na sua cabeça. The devil may have told you whatever he said. Pode ter acontecido o que for de com It você. doesn't matter what happened to you. O seu valor e o seu chamado Your não value foram and your cancelados call por has Deus. not been canceled by God. E Deus usa a minha vida para dizer, você And pode God ter sido uses my prostituta, pessoa que fez tudo errado. O Senhor Maybe te you're this ama. person, you did everything wrong, but God loves you. O Senhor te ama. God loves you, man. Está chamando você hoje, volta And para o he's chamado. calling you to back to the call. Não existe o meio termo. There is no Olha para mim. compromise on this, Ou okay? Look at me. vícios, Or you're addicted, ou você está no seu chamado. or you're doing your calling. Não existe esse meio There lugar is no this middle ground here. onde você não está pecando e não We're está not no chamado. sinning and you're not in your call. Você conhece a história do carinha em cima do muro? You know the dude that was always walking on the
cara em cima do muro de um lado, Jesus do outro lado do capeta. Jesus on one side, the devil on the other. E Jesus falava, desce pro meu And lado, Jesus would say, come on this side, John. desce, Come jovem. on this, come on my E o side. jovem assim, aí o jovem olhava pro And capeta, look at the devil, e o diabo com um mato assim na On the other side boca, of the falava wall. nada. smoking something. You Sentado wouldn't no say anything. chão. The devil wasn't saying anything. E o diabo sentado no chão. The devil's on the Olhava floor. para Jesus, Jesus falava, And vem, Jesus was jovem, like, vem pro lado. jump off the wall. Come on, John. E olhava pro diabo, o diabo And falava you would look nada. at the devil, and the devil wouldn't say anything. Aí ele falou, ô seu capeta, And he says, hey, Mr. Devil, Jesus está aqui doido para eu descer pro Jesus lado is dele. asking me vehemently to come down. Mas você não me chama para descer pro seu lado, por You quê? haven't even called me to come down. Why? E o diabo falou, porque quem está em cima do And the muro já devil está said, comigo. because if you're on the wall, you're already mine. Deixa eu te falar uma coisa. Let me- Quem não listen. é missionário é If you're- campo missionário. If you're not a missionary, you're field for missionary work. Não existe meio termo. There is no middle ground. Você cumpre o que você nasceu para cumprir, Or ou you você do vai what morrer God um dia called you to frustrado. do, or you'll be frustrated. Por que eu tenho 45 anos e eu Why am falo I para jovem 45 até years hoje? old and I look youngful? Todo mundo fala, abre igreja. Irmão, And people say, Pastor, listen, you open a church, meu bro. Deus, não é o meu chamado. Not my call. A pessoa quer que o chamado dela seja o seu. They want their calling. Você é candidato a deputado. Maybe you could be like go into politics. Oferece para sua mãe isso. Why don't you make candidate your Eu mom? sei meu chamado, seu cruzamento de No videogame. call, okay? A pessoa quer te ferrar. See, the person Não é that set culpa you up sua, to porque fail. como você não sabe quem você é, eles tentam te since dar uma you identidade. don't know who you are, you miss. Você não é crente direito, você não é You're não not a ganha true dinheiro direito. Você não é brasileiro direito, você não é not americano true direito. Brazilian, Você não ama o not a Brasil, true não ama a American. América, não ama o Donald Trump, não ama o Temer, não ama ninguém. You don't Você know só ama anything. dólar. The only thing you like is dollar. Aí as pessoas você fala assim, é mais um nada. And they look at you and they say, it's just one Oh, você more não of quer virar nothing. um nada vez nada, não? To be a nothing versus nothing. Eu quero vir. Está no seu chamado. But when you're in your call, Ninguém consegue te tirar dali. nobody can take you from it. A minha paixão My é ver passion adolescente jovem It's to see young convertido. people converted for Christ. Molecada aceitando Jesus. I want to see them converting. É isso que está accepting dentro de Jesus. mim. That's what's inside. Mas o capeta deu a mãe the dele para devil- viver fora disso. Give his mother to live, me to live O out diabo of this. fez de tudo. And the devil tries. De tudo! Tries everything. Ai, meu Deus, como eu... A gente não pode falar tudo, porque We can't say everything. não vou me because expor aqui I don't ao want to ponto. expose Eu já estou myself fazendo here. muito quando eu falo que eu fui envolvido com I'm pornografia. doing a lot when I say I was Mas o before diabo me levou ao ponto da morte. addicted to pornography. Via The por devil quê? pushed me to the edge of death. Adivinha Guess por why? quê? Do you know why? Por causa daquilo que o pastor Martins pregou. Because of the thing that Pastor Ele prayed, queria calar preached uma on. testemunha de Jesus. He wanted to silence a Mas eu testimony. posso subir of aqui em God. cima, olhar no seu olho But today I can look you in the e eye falar assim, não tem vício na and minha say, vida. there is no more E se addiction in ele my fez life. comigo, pode e vai fazer com And você if he did it for também. me, do it for you. Você que está depressiva por causa de um ex-namorado, eu If sei o you're que é depressed isso. because of an ex, I know what that is. Você que teve relação sexual com alguma pessoa e aquilo te matou por dentro. Intimacy and that hurt you so bad it killed you on the inside. Ai, eu estou aqui para te falar, de cura para você. Tell you that God can heal you. Aonde? No sangue de Jesus? É, In the no blood of seu Jesus? chamado. Yes. No, in your calling also. Quando você está no seu chamado, Because when you're in your call, você é indestrutível. you are indestructible. Olha unstoppable. Sansão, Look at Samson. força a ele para cumprir o chamado. Qual? God gave him strength to Proteger follow o his povo call. de Deus. What was it? To protect the people of O God. que Sansão fez com o poder? Samson do with the power? Começou a pegar a mulherada. He started to attract women. Deus falou, então me devolve o poder. God said, all right, then I'm taking the strength back. Porque toda vez que Deus te dá Because every poder, time God gives you power, e você usa esse poder para uma coisa you que não use é this para o power chamado, for something else, ele toma de he você. takes it back. E aí você virou o quê? And so what did Samson O become? bobo da He corte. became a O clown palhaço. in a court. Deus não quer que você seja um God palhaço. doesn't want you to become a clown in life. Não entre para um casamento sem ser tratado. Don't go into a marriage without being Não treated. entre para o ministério sem ser Don't go tratado. into ministry without being treated. Não seja amigo das pessoas sem ser tratado. Don't be friends with people that Não seja tratado sem ser tratado. don't be treated if you're not treated. Seja tratado, seu miserável. Be treated. You get treated. Não adoece ninguém, não. Don't get people sick with your stuff. Nós precisamos de gente curada nesse mundo. We need people that are healed. and Chega de cured. gente doente, There's machucada. so many sick people, hurt people. Eu estou lutando os meus filhos não viverem o que eu vivi. I'm fighting for my children to not live what I lived, Não viver o que eu vivi. not to live my story. E eu sentei com eles e falei de pornografia. And I Eles falaram, sat down with them. I spoke about pornography. eu sei o que é isso, pai.
And they said, I know what that is, Dad. O que é pornografia, filho? And I said, what is it then, son? É que é um monte de gente pelada um em cima da A bunch outra. of naked people on top of each other moving. Falei, ótima definição, muito boa. That's a definition, thank you, son. I Muito said, bíblica, muito that was very teológica. biblical. A lot of theology in there, my son. Conversei com a minha filha And then I looked at my daughter and I said, e eu falei com eles. and I spoke to them. Satanás vai vir atrás de vocês. I said, listen, the devil's going to come after you in this area. Porque o que um dia deu certo na vida do pai, ele vai tentar duplicar Because na vida dos filhos. What he was successful with in the father, he'll try to also have success Será que within the você nessa children. noite aqui é tão inocente Maybe, are you here, are you just that innocent a ponto de achar to think that que você vai sentar num banco de igreja, you're going to sit here in a church, participar do United, participate, be part of United? e o diabo no final vai falar assim, And the eu devil at the não end, he's gostei, You know what? I didn't mas like dessa vez vai passar. I'll let Mas não you this time. repete. But don't do this again. Você acha mesmo? Do you think the devil is really going to go like that? Precioso, ele está com o Listen. seu nome no He caderninho has dele. your name. Você está com... Olha aqui. Listen, Outro dia teve uma vigília na minha igreja. the other day we had a vigil at my church. Mais de 20 jovens caíram endemoniados. More than 20 young people, they became demon Dos possessed. 20, Out of the 20, 18. 18, O devil disse assim, the devil said, avisa pro Lucinho que eu vou matar ele. tell Lucy I'm going to kill him. Os pastores me ligaram. And then the pastors called me. Lucinho, Pastor Lucy, o capeta falou que eu vou te matar. the devil told me Aí that ligava he's o going to outro, kill you. Lucinho, And then they were all calling me. Satanás só vai acabar com você. The devil's going to kill you. Aí o outro ligou lá. And then one of them that called, Eu falei, gente, vocês estão tristes? I says, but are you, Vocês queriam que o capeta Depressed? falasse, manda um beijo what do pra you want ele, the devil to say to saudade me? dele? Tell him I said hi, hugs and kisses? Olha aqui pra mim. Ou Listen. você faz raiva no Or capeta, you ou frustrate the você devil, faz celebração do or inferno. you'll be celebrated in hell. E o que o diabo quer pra te destruir não é te devil levar wants pro to Estado destroy you. Islâmico, não. No, he doesn't have to take you to terrorist É uma places. cena. Fui na casa de um Listen, irmão. I went to a brother's house. Pastor, vem me visitar. Pastor, come visit. Okay, I'll Sentei go. lá. I sat in his house. Here I am. Você quer um suco de Do you want a laranja? juice? Do you want orange Sim. juice? Sure, yeah. Pode mexer no computador aí, pastor, enquanto eu pego o suco. I'll grab juice. You can use the computer. He Gente, said, I went on the computer, bro. até hoje eu tô orando. Even until today, I'm praying. A imagem que abriu na hora que eu Because tirei, eu que of tava the image minimizando. that came Eu up vi on que the um monte de computer. X assim, falei There's a whole assim, bunch of X's. tem muito X aqui. And I said, there's too many X's on this website. Mas eu não tô acreditando. Na hora que eu cliquei, But then I clicked. eu só lembrei daquele versículo da abriu-se o sexto selo e vi a I remembered the book of Revelation when I capeta que subia do abismo. saw devils everywhere. A pessoa está recebendo um pastor em casa e The não person tem is um cuidado receiving de a esconder pastor in the house, histórico. and they can't even erase the Eu, browser. infelizmente, fiquei bom em esconder meu histórico, See, em guardar, em I was esconder. good at hiding Porque things. junto com a pornografia vem a mentira. Because with pornography comes Junto com a lies. pornografia vem a With vergonha. pornography comes Junto com a embarrassment. pornografia vem a culpa. With that comes guilt. E o pior, junto com a pornografia worst vem is a anulação do seu Comes chamado. the canceling of your call. Eu virei para meus dois filhos e I disse, told my children, I said, eu pedi Jesus para ele chamar vocês na mesma idade que me I chamou. asked Jesus to call you at the same age you. Amém, pai. Amen, Dad. They said, E eu vivo cercando os dois. and I'm always, watching on Eu them. estou protegendo os I'm always dois. trying to protect them. E um dia eu estava orando, And one day I was praying, Espírito Santo, talking to the Holy a Spirit. Emily é do Senhor. And I said, Emily, she Ela tem belongs to you. 16 anos. She's 16, Emily. Ela é maravilhosa. And she's wonderful, Lord. Ela é linda. She's beautiful. E os caras estão afim dela. And I have people interested in her. Pega ela antes que os meninos pegam, Senhor. Take her, Lord, before the boys. Pega, 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 pega. Take her to heaven, Lord. E o Espírito de Deus falou, quando ela abrir a porta chegando em casa, vindo da escola, fala o que eu vou te mandar. And then the Spirit said, when she comes in, release what I'm going to tell E ela abriu a porta e veio, ai gente, que calor, tô com you. fome. She says, oh, it's so hot, I'm hungry. Adolescente normal, chata. Normal teenager. Sentou lá, And she sat. eu falei, senhora, vem aqui por And I gentileza. said, Missy, come here. Agora, pai, tô com fome. Now I'm hungry, Dad. Vem. Come. Eu falei, hoje na escola, 2 rapazes pediram para beijar sua boca. And I said, today at school, two people asked to kiss you. Ela fez assim. And she was like, Que isso? what? Como é que você tá sabendo? How do you know about this? Eu já te falei, Emily, que seu pai é um babaca, mas eu sou amigo do I told you, Espírito Santo. Emily, that I'm dumb. The Holy Spirit is my friend. Você tá aqui, ó. And I see you. Ela falou assim, foi minhas amigas que te contaram no WhatsApp. Did my friends tell you on WhatsApp? Eu falei, eu vou ter amiga sua no WhatsApp. Eu me
respeito. friends on WhatsApp. Who do you think I am? Sou amigo de tiquititas aonde? I'm not going to be friends with chicks. Como é que você sabe, pai? Eu falei, How do o you know, Dad? Espírito Santo me The contou. Spirit of God told me. Eu não vou deixar você viver o que eu vivi, Mimi. I'm not going to allow you to live what I lived, Emily. O seu pai vai defender você e essa Your casa aqui. dad's going to defend you in this E o house. capeta vai tomar soco na boca. And the devil's going to get beaten down on this. Porque o Jesus que fez a obra na minha vida, Because ele vai God that proteger operated você. in my life will protect. Aí eu falei, Mimi, você I beijou says, os meninos? Mimi, did you kiss him? Ela falou, você não é do Espírito Santo? Pergunta pra ele. And he said, aren't you friends with the Holy Ghost? Ask the Holy Ghost. Infelizmente, ela é boa nas respostas, igual o pai. Unfortunately, she's good in answering questions like her dad. E eu disse pra Jesus, Jesus, And I said, Jesus, a pornografia me pegou. the pornography got me 14 para 15 anos. at 14, 15. Pega meus filhos antes. But take my children before. Gente, olha essa folha aqui. Look at these pages. Tá tudo escrito, não tá? Isn't it all written? O que você teria que fazer para escrever alguma coisa aqui? What would you have to do to write something? Primeiro on você this? teria que fazer First, you would have to apagar. erase. O que o Espírito de Jesus precisa fazer na vida de nós primeiro é uma desconstrução. What God needs to do in us first is destroy something. Desconstruir os vícios, Unconstruct some addictions. desconstruir a depressão, Erase depression. desconstruir a bebida, Deconstruct addiction to alcohol. desconstruir a forma de chegar no sexo oposto, Deconstruct homosexuality. desconstruir essa ideia de festa, de party. Erase this YOLO lifestyle. Mas e essa folha aqui? Olha, What am I doing that's wrong? estou pagando meu imposto, I'm paying my taxes. eu não estou machucando ninguém. I'm not hurting anybody. E aí vem as duas grandes desculpas para pornografia. And Primeiro, here comes the two greatest eu não excuses for watching machuco pornography. ninguém com isso. First, I don't hurt anybody with this. Segundo, Number two, é melhor a pornografia do que fazer a parada em si. it's better to watch than to do it. Um jovem falou para mim, pastor Lucinho, And one young person said to me, eu estou me masturbando 5 vezes por dia. Pastor Lucinho, I'm masturbating 5 times a Eu day now. praticamente sustento a pornografia do Brasil. I sustain pornography in Brazil by myself. Mas eu estou fazendo isso. But I am doing this, masturbating. Não, é um pastor que está pregando, né? Oh, this is a pastor preaching. Para eu não me prostituir. So that I don't prostitute myself. Falei, glória seja dada, pois And a that ti says, eternamente. wow, Você é quase a quarta pessoa da Trindade. you are heavenly for this. Você é maravilhoso. Temos as desculpas perfeitas. And so we have the perfect excuses, don't we? Mas isso vai te adoecendo. But this will make you sick. É muito sutil. It's subtle, but it will. Sabe como é que começou a história da Bíblia? Do you know how this started in the Com um Bible? casal que viu que estava nu. With a couple that saw that they A were palavra pornografia naked. vem da palavra grega porneia, que significa qualquer coisa ilícita com o corpo. The word pornography comes from the Greek word porneia, which means anything that's illicit or naked. Sabe depois o que tem na Bíblia? Noé se embriagou. And then O in the- filho another entrou e example- viu a nudez do pai. In the Bible, Noah's son saw his father naked, E Deus não gostou. and God did. It E wasn't os pleasing filhos to que God. cobriram a nudez foram And the honrados pelo sons pai. that covered him were honored. Davi, David, andando na sacada do palácio, walking in the patio. mais of the uma vez palace. porneia. Porneia, there was Viu that. uma mulher nua tomando banho. He saw a lady taking a E uma bath. das histórias mais terríveis da Bíblia começou. One of the worst stories in the Bible starts. Aonde os seus olhos têm estado? And so let me ask you, where have your eyes searched? Deixa eu te fazer uma pergunta. A pornografia vem e qualquer outro vício com um único objetivo: tirar você do seu chamado. Pornography has one agenda, to take you out of your call. Gente, pensa com a cabeça de Satanás. Think like the devil for a minute. É melhor matar alguém ou adoecer? Is it better to kill someone or to make them sick? Muito melhor adoecer, porque adoecendo Better to make them sick. você ainda ferra mais 2 ou 3 que tem que ficar parando, cuidando do babaca. Because other people have to also care for the sick. Muito melhor. It's Uma better to moça keep them sick. machucada sexualmente. If one girl is in O pain que sexually, idiota fica fazendo? what does she do now? Ai, olha as fotos minhas com ele. Well, I'm so unhappy now with my life. Ai, foi tão lindo aquele dia que a gente transamos. Ai, meu Deus, me She's sick. perdoa. E o seu chamado na sua vida And your calling, vai God's- ficando para trás. it's Vai ficando para delayed. trás. Aí você It's chega para o delayed. culto. And then you come to service. Ah, gente, você tem que... O dia que você envolve com uma praga dessa e vem para o culto, e o líder do louvor fala assim, levanta as mãos. Quando você vai levantar a mão, Satanás fala assim, essa mão? Você tem um... kkk. Kkk, Zé.
We come to church and we're two-faced when we're addiction and we try to worship God with the same hands. E você começa a se sentir nojento. And then you become disgustful in yourself. E a pornografia extrai o pior de você. And pornography expels the worst in you. Eu vou falar tudo, fazer de conta que o pastor Alexandre não está aqui. I'm going to say anything, pretend pastor's not here. Ela faz você olhar outra pessoa como um depósito de fluidos sexuais. It makes you look at people as a fluid deposit. E aqui nessa América, eu já morei In aqui, this irmão. country, I lived here before. Eu sei a carência que é por causa desse frio do I inferno aí. know the emotional demand because of this. Um olha pro outro, já quer entrar para dentro do outro já. It's so cold, people want to go into each other just because of the cold. No Brasil, o povo usa shortinho, usa decote. In Brazil, people have, appealing clothes. Mas não encosta em mim não, que eu tô quente, But tô don't com touch me calor. because I'm hot. It's too hot, don't touch me. In Aqui? Brazil, here, it's so cold. Vem em mim que eu tô facinho. Come at me because it's cold. A pessoa vira pro outro e fala assim, oi. Ela fala assim, oi. They look at each other and say, hi. Bill says, hi. Já quero. I want you. E a necessidade fica tão grande. And then the demand E rises. você fala, mas eu não posso And you pecar. say, but I can't sin. Eu sou fiel a I'm Jesus. faithful to Jesus. Não tem problema, computador. No problem. The computer will solve it. Aquilo é tudo uma mentira. This is all a lie. Ai, meu Deus, me ajuda a contar isso aqui. É mentira. Help me tell this. It's a lie. É mentira. Ai, It's a lie. ai, 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 ai. Quando acabou aquilo ali, um levanta e fala And then assim, when e it aí? ends, O que você está usando no seu cabelo, menina? Coisa mais linda. É fake, they're pretending. eles estão fingindo nesses filmes, galera. E a pessoa vai viver na vida real uma coisa que eles não conseguem viver nem no And filme. now they want to live in reality what was virtual. A prisão da pornografia tem matado muita gente. It jails you up. Não tem nenhum caso de pedofilia registrado no mundo que antes a pessoa não foi envolvida com There was pornografia. no case of pedophilia that before didn't have registration with pornography. 67% dos divórcios, as pessoas admitiram estar envolvidas com pornografia. 67% of divorces have relation to Quase pornography todos addiction. os casos de adultério do mundo passam por pornografia. Almost all adultery cases have relation to pornography. Casos violentos de morte estão associados à pornografia. Violent cases of homicide are also related to Se pornography. você fosse falar comigo assim, fala o pecado da humanidade hoje, é a What the biggest pornografia. sin is? I would say pornography. Pornografia. I would say pornography. Porque ela faz você virar um bicho que você não foi feito para ser. Because it makes you act like an animal that you weren't made to be. E você começa a olhar as pessoas como um pedaço de And bife. you see people as steak. Bate, Senhor, irmão. And you see people, Já pega na you cintura, grab their hand and it goes to the waist. cheira o cabelo, tudo And you bem? smell their hair. Nossa, alguém te falou que você tá Wow. linda hoje. You're so beautiful today. Agora eu acho interessante. You know what I think is interesting? Muita gente até segura a onda. A lot of people can hold this feeling Eu back. chamo isso de efeito panela de pressão. I call this the pressure cooker A system. pessoa vai aguentando um tempo. And it builds and it builds. E o homem, quando ele está lá no mundo pecando, Because the guy that's in the world, e ele tem algum encontro com Deus, and if he has an encounter ou with mesmo God, que não tenha, or if he doesn't, quando ele vai casar, ele vai arrumar mulher aonde? when he goes to get married, where is he going to find one? Hã? Na igreja. He goes to find E a one in mulher da church. igreja? What about the one in church? Firme com Deus, Firm, faithful, buscando o Senhor. searching, seeking. Eu acredito, I believe o meu amado chegará. my love, it will come. O tempo passa, And time goes by. o miserável não chega. The man doesn't come. O que ela vai fazer? So what does the woman do? Procura lá. She searches. O homem Outside. pervertido procura na igreja e a mulher cristã procura fora. Perverted search in the church searches outside. Porque chega uma hora que o resumo da vida é: eu preciso ser feliz na minha vida sentimental e sexual. Because we summarize thinking that we need to be happy sexually. E se Jesus não deu certo, que é o plano A, vamos partir para o plano B. And if Jesus' A plan didn't work, I'm going to do my plan B. E em tudo isso a gente não consegue ver And que in o, all this, we can't que o see foco do chamado é distorcido. that the call in your life is distorted. Na minha vida isso entrou para me This destruir. came into my life to destroy me. Destruir, me acabar comigo. It almost ended me. E aí sabe o que acontece com o barulho da porta do carro lá? You know what happened to the door, the rattle? Muitas vezes eu e você temos um envolvimento com alguém Sometimes, we're involved with people antes de casar, before we're married, alguns depois de casar, some after marriage. vimos pornografia, We watch pornography, mas aí a gente encontra alguém but then we find someone e fala assim: essa aqui é de Deus. and we think this is Já virou pastor?
Have you already been consecrated to He already pastorship? knows the freaking answer, man. Ele já sabe a resposta, But he's asking anyways. mas ele pergunta mesmo assim. Não, Senhor, eu pescamos nada, não. No, we didn't catch anything. Ele falou, joga a rede. And he says, cast it on the other side. Gente, era de manhã, não se pesca de manhã. It's morning. You don't fish in the morning. Estava 90 metros da praia, não se pesca a 90 metros He's da praia. 90 meters from the beach. That's not where you fish. Tá tudo errado. It's all wrong in the situation. Mas é um errado certo. But it's a wrong and the right. Porque quando você está na vontade de Deus, pode estar tudo errado que vai dar certo. when you're in God's will, it could be all wrong, but it'll come out right. Joga a rede. Cast the net, he says. Jogaram a rede. And they cast it. 153 peixes. 154 fish they O caught. poder Jedi de Jesus. And the Jedi power of Jesus. Com a mão esquerda ele mandou os peixes entrar. With the left hand, he had the fish go into the net. E com a mão direita ele fez o café da manhã. And then with the right hand, he cooked the fish for breakfast. E quando eles vieram arrastando a rede, And when they dragged the net forward, olha o tanto de peixe. look at how much fish. Jesus falou, eu não preciso. And Jesus says, I don't need it. Breakfast is ready, boys. Porque o café da manhã está pronto. Inclusive Jesus manda você fazer as coisas e depois ele joga na sua cara que não precisava. And Jesus asks you to do things, and he says, Deixa eu I te didn't falar need uma you to coisa, do se it. você sumir da sua igreja hoje, ela melhora. Listen, maybe if you leave your church, Deixa eu your te falar church uma might coisa be better. aqui. Let Do me say this. pastor mais importante que está aqui, a pessoa mais simples. Deus não precisa da gente. Ele God conta com a doesn't need us. gente. He counts on us. Inclusive eu vou te dar um conselho, não tira férias longas não, senão o povo vai perceber Don't que você não take faz vacation falta. too long because the people will accustomed to your absence. Eles vão ver que não faz falta não. And you'll see that you'll make a difference. Se eu sair da Lagoinha hoje, gente, a igreja explode. Assim, If ó. I leave Lagoinha, the church will Vai grow estar even more. triplo de jovens. It'll be more youth than Mas eu now. fico lá embaçando lá, atrapalhando. And I'm just there, you know, trying to keep things. Eu tô lá. But I'm there. E aí eles chegaram, sentaram para tomar o café. And they sat down to have breakfast with Jesus. Ninguém falava nada. And no one said anything. E ninguém tinha coragem de perguntar. And no one had the courage to ask. A Bíblia diz, The Bible says sabiam que era o Senhor. they knew that it was Jesus. Todos no WhatsApp assim. Everybody's on WhatsApp. Todo mundo só mandando rostinho assim. Everybody just sending emoticons, emojis, emojis, emojis. É ele, é ele. Oh my God. É ele. We're having breakfast with the Lord of the Café universe. com Jesus. Não pergunta nada. Don't say anything. Só come waffles aí. Just eat the waffle fish. E todo mundo comendo. And everybody's eating. De repente, And all of a sudden, vem Jesus com a falta de educação educada dele. comes Jesus with his politeness lacking politeness. Pedro, Peter, você me ama? do you love me? Ah, se fosse eu. If it was me, Eu ia falar, Jesus, eu não respondo esse tipo de pergunta antes do I'd say, meio-dia, não. Jesus, I don't answer these questions this early. I'm not awake yet, man. Não tô acordado ainda. Pedro falou, sim! Peter said, yes. Né? É o Jesus freak que tem em nós. Eu te amo com furro! It's that thing in us. I love you. Ele falou, e é mesmo? And Jesus says, really? Ele falou, sim! And Peter's like, yeah. Então você vai fazer uma coisa para mim. Then do something for me. Vai me adorar? Vai me beijar? Não, vai cuidar das minhas? Tend to my sheep, he says. Tá bom. Ô Pedro, deixa eu te fazer uma outra pergunta, irmão. Você me ama? Peter, another question. Do you love me? Ai, Senhor. Aham. Uh-huh. I do. Oh, então faz um negócio, cuida das minhas ovelhas. Oh, okay, then tend to my sheep. Ah, Pedro, última pergunta, você me ama? Another time. Do you love me? A Bíblia diz que Pedro ficou triste. And now the Bible says he became Deixa eu te sorrowful. contar uma coisa. Let me talk here. Jesus parou um dia Pedro para lembrar a ele o chamado dele. One day, Jesus stopped Peter to remind him of his calling. O chamado de Pedro era pescar gente e não peixe. It was to fish men, not fish. Mas ele voltou atrás do seu chamado e resolveu voltar a ser pescador de peixe. But he goes back to his old profession now. 3 anos e meio então depois, Jesus teve que fazer outro café da manhã à beira do mesmo mar para lembrar ele de novo que não era para pegar os demônios dos peixes, era para pescar gente. And so 3.5 years later, he's asking the same question, making the same invite for O him to que go. é United Movement? What is United Movement? Nothing more than Jesus having breakfast with us. Não é nada To mais do remind que Jesus us. tomando café com a gente. Nos lembre. Se nós dissemos sim para ele um dia, Porque se a gente dizer sim uma vez, nós temos um chamado a cumprir. nós temos um chamado a cumprir. It's easier that way. Just My translator is better than me, man. Spanish.
need espresso. Fala comigo, fora do meu chamado, Outside of my calling, eu não sou nada. I'm nothing. Você só é alguma coisa cumprindo o que Deus te mandou fazer. You're only something when you follow the calling of Jesus on you. Muitas pessoas dizem sim para Jesus quando entregam a vida para Ele. A lot of people say yes to Jesus when they give their lives to Him. Mas dizem não para Ele no relacionamento do dia a dia. But they say no to Him day out on the relationship. Seria como eu casar com a Patrícia, It's like if I married Patricia, disse sim para ela no altar. said yes at the altar. Você aceita ela? Do you accept her? Sim! Yes, I accept her. Aí durante a semana ela diz, And then during the week she says, vamos visitar a mamãe? let's go visit mom. Eu falo, of course not! Claro que não. Me dá dinheiro? Give me money. Não! No. Quero comprar calcinha? I Não! want to buy panties. No. Quero maquiagem? Sephora? I Não! want makeup. No. Muitos de nós fazemos isso com Jesus. A lot of us do this with Jesus. Entregamos a vida a Ele, We give our lives to para Him Ele ficar dizendo sim para a gente. for Him to E continuously não para a say yes, gente dizer sim para and Ele. not for toda us hora. to say yes to Him. Vocês estão olhando para um menino muito simples. You're looking at a simple guy. Eu sou filho do Zé Ninguém com a coisa nenhuma. I'm the son of a nobody with a nobody. Eu não tenho sobrenome. I don't have a last name really. Até hoje eu não tenho dinheiro. Until today, I have no funds. Prova disso é que eu estou com 1 ano e 8 meses sem carro, uma batalha para... Proof of this is I have been without a car for a year. Eu não fiz nada extraordinário, Haven't done anything extraordinary. mas eu tenho um chamado muito forte na minha vida. But I have a strong call of God on my life. Com 11 anos eu entreguei minha vida a Cristo. With 11 years, I gave my life to Christ. Com 12 anos ele me chamou. With 12, He called me. Eu estava em casa lendo Atos 13 I was home reading Acts 13. e o Senhor falou comigo, a partir de hoje, And God said to me, from today on, eu vou te levar aos confins da terra. I'm going to bring you around the world. Eu te chamei para ser luz para os povos, I called you to be light for the people. para que leve a minha salvação até os confins da For terra. you to bring my salvation to the ends of the earth. Eu lembro que eu sentei na cama And I remember sitting at the edge of my bed. e eu bati continência. And I saluted God. Eu só disse, yes, sir. And I said, sim, senhor. Eu não arrepiei, I didn't get goosebumps. eu não orei em línguas. And I didn't break out in tongues. Mas todos os dias eu sou assombrado pelo meu chamado. But every day, the weight of the call is on me. É como uma assombração do bem, It's like a good weight. que me acompanha todos os dias. And it's a good shadow that follows me every day. E o que eu tenho tentado fazer na vida é viver esse chamado. And what I've tried to do in my life is follow that call. Desde muito novo eu comecei a sentir um amor muito grande por jovens. Very young, I love the youth. E eu falei, Deus, eu quero trabalhar com juventude. And I said, Lord, I want to work with the youth. Mas eu mesmo, muito perturbado. But even me, I was distressed in this. Minha mãe morreu quando eu tinha 14 My anos. mom died when I was 14. Eu entrei por um processo de tristeza muito grande. I went through depression. Meu pai mudou aqui para os Estados Unidos. My dad moved to the States. E eu virei pai e mãe das minhas duas irmãs mais novas. And I became parents to my siblings. E eu virei um desviado dentro da igreja. And so I went astray inside Porque the eu church. comecei a falar que Deus é esse que mata a mãe da gente com 38 anos de And I idade. thought, what God is this that kills my mom? E eu fiquei muito triste com o Senhor. Vamos começar uma nova história. Let's write a new chapter. Mas você não conta para a pessoa But you don't tell that person que tem um barulho na porta. that there's a rattling on your door, on your car door of life. Aí um dia lá no meio do casamento, And then in the middle of your relationship, your marriage a now, pessoa entra no histórico do seu computador the person goes into your browser history e fala assim, what is this? e ela fala, o que é isso? Pecado não é problema. Sin isn't the problem. Pecado é pecado. Sin is sin. Problema é problema. Problem is a problem. Problema é o computador queimar por causa de vírus. A problem is if your computer burns up because of a virus. Agora, pecado é pecado. But a sin is a sin. Deus está dizendo para mim e para você hoje, God is telling us, sai fora dos vícios. deliver yourself from addiction. Qualquer que seja ela. Whatever type, Se não for tratada hoje, if it's not treated today, amanhã te mata. it'll kill you tomorrow. Mas é mata mesmo. I'm saying kill you. It'll kill you. Pastor Márcio, meu querido pastor, Pastor Marcio, me ensinou uma my pastor, frase. he taught me something. É melhor confessar tentação do que confessar pecado. It's better to confess temptation than sin. É melhor dizer, eu sou fraco nessa área, eu não sou bom nessa área. It's better to say I'm weak in this area. Sai de perto de mim, menina, que eu não sou do bem. Leave me alone, girl, because I can't be trusted. Eu não tenho água do Rio Jordão aqui dentro, nem óleo da unção. É not sangue an angel. latino. Uau, uau, daqueles latinos mesmo. I'm Latin at the blood. É melhor você ser uma pessoa que admite It's better for you to be honest do que ter que confessar o pecado lá na frente. than have to confess that sin later Não, on. mas a gente é herói. But we think we're heroes. Não, Not me. estive no United, I went to United tá Movement. tudo bem comigo. I'm good.
Isso vai ficar assim até quando, hein? And how long are you going to think that that's the story? Ei, você que está transando com o namorado. What about you? You're having sex with Ei, your você boyfriend. que está Hey, you. brincando. Para Playing de with, brincar. playing with fire. Stop playing. Gente, eu não estou pregando porque eu li, eu estou pregando porque eu vivi. I'm not preaching what I read. I lived this. A vontade que eu tinha é de ser o Conan, o bárbaro. E I wanted to be a Conan, a hero. rachar a cabeça dos outros no meio And e enfiar essa verdade lá To dentro. be aggressive with people on this subject. Mas um dia Deus falou comigo assim, você não é o Espírito Santo. But one day God said, hey, stop. You're not the Holy Spirit. Eu falei, Deus, mas isso é muito sofrimento. Ele falou assim, But I said, eu God, this is too much mandei suffering. muita gente te avisar também e você não quis ouvir. And God said, one time I even told you, and Então you didn't eu listen to também me. vou deixar você pregar muitas vezes e o povo vai balançar a cabeça igual calango, mas vai sair, vai ver mais pornografia ainda. And people would just listen to me preach about this and they would do nothing. Você acha que eu sou trouxa de achar que nessa noite todo mundo aqui dentro é You think I'm dumb? You think I ovelhinha don't do believe that people Senhor? here have this issue? Bé. Everybody here's the same. Oi, irmão. Eu passei dessa fase. I've passed this phase. Você tem que tomar alguma atitude You radical. need to take a radical attitude with this. Um amigo meu estava A friend dirigindo of o mine, carro he was driving his car e ele estava com um outro. and he was with someone else. E o pneu furou. And then we got a flat tire. E eles pararam And then they e o stopped. meu amigo foi pegar o pneu. And my friend went to grab the Pra tire trocar. to change it. Quando ele abriu o And porta-mala, when he opened up the trunk, estava cheio de revista pornô. it was full of like porno mags. E a pessoa, o dono do carro, lembrou e veio correndo. Não abre não! The guy was like, no, don't look in the trunk. Aí ele falou, what And he in was the like, world? Que isso, mano? Que é isso? What is this? Ele falou assim, And he said, eu estava pegando para jogar I fora. was going to throw that out. Um jovem da minha igreja disse, Lucinho, nunca mais a pornografia vai me matar. A youth at my church said, never will pornography kill me Eu again. falei, por quê? Ele falou And I assim, said, why? He said, eu joguei meu computador do 7º andar. I threw my computer from the 7th floor. Sabe qual que é o meu problema e o seu? A gente diz que The quer problem we vencer tudo que nos prende. Is we say we want to win things that keep Mas us. nas nossas atitudes para vencer o pecado são muito Our fracas. attitudes are weak for that. Na vida de todo ser humano que está sentado aqui, In the todos life of nós, every todo human mundo no here, mundo, everybody in the world, tem alguém que representa uma tentação there maior is do que as outras. always someone that has a greater Sabe o que a temptation. gente faz com essa And pessoa? you know what we do with that person? Não foge dela, We don't run from them. conversa, bate papo. We talk to them. We text E them. aí, menina? And we say, hey, what's up, girl? A pessoa vem e põe a mão em você. And then the Você person fala assim, comes você and tem touches you. 3 meses para And tirar you essa say you mão have 3 daqui. months to remove your hand from there. E a gente brinca, And we flerta. play, we flirt, E fala assim, um dia, quem sabe eu pego. and then we say, one day maybe. Vamos ver. E nisso o chamado de Deus para a gente vai ficando. And in all of this, the call of God diminishes. Eu entrei para depressão, I was caught in depression. eu ficava só chorando. I was just crying for E no eu reason. orava, falava, And I Deus would me pray livra, and I Deus would me try to livra. talk to God. I would say, Lord, help me. E eu vivia a vida da maioria. Era And I lived pecar, life. pedir I sinned, perdão, confessed. dizia que não ia fazer I mais, said I wouldn't do it again. ficava um tempo bem, I would be good for a time. caía de novo, I'd fall in it again. pedia perdão, I'd ask forgiveness, chorava, cry. falava que não ia fazer de novo I said I wouldn't do it again. e ficava assim. And that was in the circle. E não tem 5 aqui vivendo isso não. And there's not only 5, okay, here living this. E eu não estou acusando ninguém, gente. And I'm not here to accuse you. Eu não estou acusando ninguém. I'm not accusing anybody. É simplesmente porque está alastrado para todo It's lugar. because this has spread. Você ser assim não te faz um ser humano Because you're like this, it doesn't make you a que não tem human valor, tem that doesn't muito have value. valor. You have value. Uma das coisas que mais me impressiona na One of the Bíblia things that impresses me in the é Bible que depois que Davi cometeu o is that adultério, after David committed adultery, um dia ele foi para a guerra, he went to war, logo depois, and then soon after he went to e battle. naquela guerra ele quase morreu. And then in that battle, he almost died. Sabe o que os soldados dele disseram para You ele? know what the soldier said to Nunca him? mais você vai para a guerra You will never go to battle with us para que anymore, não se apague a lâmpada de Israel. so that the flame of Israel will, Como assim? Eles And he falavam, says, "What do you mean?" você vale mais do que 10 mil de nós. because you are worth more than 10,000 of us. Pode o capeta ter feito xixi na sua cabeça. The devil may have told you whatever he said. Pode ter acontecido o que for de terrível com It você. doesn't matter what happened to you. O seu valor e o seu chamado Your não value foram and your cancelados call por Deus. has not been canceled by God. E Deus usa a minha vida para dizer, você And pode ter God sido uses my prostituta, pessoa que fez tudo errado. O Senhor Maybe te you're this ama. person, you did everything wrong, but God loves you. O Senhor te ama. God loves you, man. Está chamando você hoje, volta And para o he's chamado. calling you to back to the call. Não existe o meio termo. There is no Olha para mim. compromise on this, Ou okay? Look at it. vícios, Or you're addicted, ou você está no seu chamado. or you're doing your calling. Não existe esse meio There is lugar. no this middle ground here. Onde você não está pecando e não We're está not no chamado. sinning and you're not in your call. Você conhece a história do carinha em cima do muro? You know the dude that was always walking on the
cara em cima do muro de um lado, Jesus do outro lado do capeta. Jesus on one side, the devil on the other. E Jesus falava, desce pro meu And lado. Jesus would say, come on this side, John. Desce, jovem. Come on my E o side. jovem assim, aí o jovem olhava pro And capeta. look at the devil, E o diabo com um mato assim na On the other side boca, of the falava wall. nada. smoking something. You Sentado wouldn't no say chão. anything. The devil wasn't saying anything. E o diabo sentado no chão. The devil's on the Olhava floor. para Jesus, Jesus falava, And vem, Jesus was jovem, like, vem pro lado. jump off the wall. Come on, John. E olhava pro diabo, o diabo And falava you would look nada. at the devil, and the devil wouldn't say Aí anything. ele falou, ô seu capeta, And he says, hey, Mr. Devil, Jesus está aqui doido para eu descer pro Jesus lado is dele. asking me vehemently to come down. Mas você não me chama para descer pro seu lado, por You quê? haven't even called me to come down. Why? E o diabo falou, porque quem está em cima do And the muro já devil está said, comigo. because if you're on the wall, you're already mine. Deixa eu te falar uma coisa. Let me- Quem não listen. é missionário é If you're- campo missionário. If you're not a missionary, you're field for missionary work. Não existe meio termo. There is no middle ground. Você cumpre o que você nasceu para cumprir, Or ou you você do vai what morrer God um dia called you to frustrado. do, or you will be frustrated. Por que eu tenho 45 anos e eu Why am falo I para jovem 45 até years hoje? old and I look youngful? Vamos falar, abre igreja, irmão. And people say, Pastor, listen, you open a church, Ah, meu bro. Deus. Não é o meu chamado. Not my call. A pessoa quer que o chamado dela seja o seu. They want their calling. Sai candidata a deputado. Maybe you could be like go into Oferece pra- politics. I'm sad with God. E eu comecei a ter uma carência muito grande dentro de mim. And I had emotional needs. E essa carência me levou a uma coisa chamada pornografia. And this need, it turned into pornography addiction. Eu queria falar hoje um pouco sobre vícios, I wanna mas eu talk queria today focar um pouco nesse vício que quase me destruiu. On addiction, but specifically this one that almost destroyed me. Por quê? Why? Porque outro dia eu preguei sobre isso na Lagoinha. Because a couple days ago I preached at my E church. tudo que eu prego eu mando vir na frente. And every time I preach, I ask them to challenge to Daqui come a pouco eu vou forward. pedir quem está na pornografia para vir aqui na And in frente. a few minutes, I'm going to ask if you have issues with this to come Eu up. já fiz coisas 100 vezes pior. I've done things worse, trust Já me. preguei sobre gay, mandei vir todos os gays na frente e vieram. I've prayed as a Eu homosexual, atendi asked all the 29. homosexuals to come up. Eu atendi 29 homossexuais no fim de um culto, I've fora os cared outros for pastores. 29 homosexuals during service. Já falei, And preachers. casal de namorado transando, vem cá na frente. Couples that are having intercourse to come up Não forward. precisa de vir transando não, mas venha. You don't have to come in the act, but just come separately. E outro dia eu preguei sobre pornografia na Lagoinha. Eu falei, And I spoke on pornography. vem aqui na frente só quem está na pornografia, mas não me aparece sem aqui não. Senão eu vou meter a mão na cara de você sem vergonha. Que eu sei que é muita gente. Vem no bonde, Zé. Everybody came. He rocks, man. E aí vieram mais ou menos 400 jovens, sendo que a maioria era moças. And like 400 came, and most of them were girls. Por quê? Why? Porque Satanás não precisa de uma grande coisa para te destruir. Because Satan doesn't need a big thing to destroy you. Satanás tem uma paixão na vida. He has one passion in life, Não é nem Satan. te mandar para o inferno, It's not even to send you to hell. é te anular. It's to cancel you. É transformar você no nada. It's to transform you into nothing. E aí ele não precisa te colocar muita coisa. And so to do that, he doesn't have to do much. É um vício. Just a little addiction. É uma coisa simples. Simple thing. Aí você não trata aquilo. And then you don't treat that thing. A pior desgraça da igreja são pessoas não tratadas que alcançaram cargos importantes. The worst thing is people to go untreated to reach position inside the church. Você e eu precisamos ser tratados. E vocês estão olhando para um cara que eu me envolvi com pornografia e eu não era tratado. We need to be treated. And you're looking at a person who wasn't. Que sofrimento. What suffering I went through. Eu sofri demais. Oh man, I went through so much. E eu descobri que tinha algo errado. And I discovered that something was off. Eu me lembro que eu comprei um carro uma vez Remember, I bought a car once, e eu abri a porta dele e fechei muito. and I opened and closed the door of the car. E começou a fazer um barulho na porta. And it started to make a rattling. E a gente não lê manual. And you know, we don't read manuals. Mas aí eu fui lá na concessionária e falei, ó, tem um barulho na And porta. so I went to the dealership and I said, there's something wrong with the door. E eles falaram assim, você fez assim, assim, assim? And they said, have you done this or tried that? Falei, yes, sim. You just sim, yes. E ele falou, então você que provocou, porque você não leu o manual e no manual dizia para não fazer isso, por isso que o barulho Then you aconteceu. caused it because the manual said not to do that, so you broke it. Eu falei, mas e agora? And I said, well, what now? Ele falou assim, agora você vai carregar esse barulho pro resto da vida. You're going to have to deal with the rattling for the rest of your car life. Muitas pessoas se envolveram com vícios, So many people involved with addiction. com cigarro, Cigarettes, com crack, with crack, com bebida alcoólica, alcohol, com desejos suicidas, suicidal thoughts. porque é um vício. Because it is an addiction. A pessoa está viciada na tristeza. The person becomes addicted to depression. Você está vendo aqui uma das pessoas mais viciadas, você já viu? Hoje eu escrevi 150 bilhetes suicida. I've already written 150 Um dos suicidal maiores notes. milagres do mundo é eu estar vivo, respirando.
A miracle is me standing here Pensa breathing. um cara obcecado com a morte. Think about someone that was obsessed Pensa uma with pessoa a dying. fim de morrer. Someone that wanted to die, E que nunca desviou da igreja. but never left the church. Esse é o perfil do novo desviado. That's because that's the characteristic Desviado of the 20, 30 anos backslidden atrás Christian. era quem não vinha ao culto. Before, someone who went astray was someone that didn't come to church. O desviado de hoje, ele está nos primeiros bancos, ele está no Today, altar, the ele está backslidden envolvido are com sitting in front of tudo. the church. Ele está envolvido em And tudo. he's involved in everything, backslidden. Mas ele sai daquela porta, But he walks outside those doors, a Anabelle entra dentro dele. and a spirit comes inside him. Eu era assim. And I was like this. Eu ficava lá atrás assim, ó, I'd be in the back like this, standing like this, e mais 3 amigos, and 3 friends. e eu não levava a Bíblia para o culto. And I wouldn't take my Bible to church. Mas eu ficava lá. But I was there, I showed Pode up. falar tudo? I could say anything. Eu ficava filmando a carroceria das meninas. I'd go to check out the girls. Aí passava uma, eu falava assim, ô papai, And one would pass by, and I'd be like, salva essa alma e me dê esse corpo para eu cuidar, meu. save this soul, but give me this body to take care of, I would say. Ficava ali, né? Vigiando o reino de Deus. I was guarding the kingdom of God. E a pornografia na minha época, você tinha que ser corajoso. And with Porque não tinha pornography, internet, You não. had to be courageous because we didn't have Tinha que ir na internet. banca, You'd had to go to the newspaper stand comprar. and buy a magazine. Tinha que alugar o DVDs, o VHS desse You tamanho. have to go rent DVD. Você tinha que ser muito homem para pegar. You had to be courageous. You had to have courage to be Hoje nós addicted. temos a maior revista pornográfica do mundo na nossa mão. Today we have pornography in our hands, at our fingertips. E como tem destruído pessoas. And how it's destroyed people, man. Pesquisa recente do Josh McDowell revelou que mais de 25% dos pastores da América disseram estar presos de alguma forma à pornografia. Study says 25% of all pastor leaders are in some way imprisoned with pornography. Preguei outro dia num congresso só de líderes de adolescentes e jovens. Eu acho que eu atendi, todo mundo me falou que estava preso na pornografia. Né? There was a Todos. conference I did a couple days ago, and it was a conference for leaders of young men, and most of them, all of them, had this issue. Todos vinham até mim dizendo assim, ou eu fui preso ou eu estou preso. Or I was imprisoned, or I am in prison, they said. E deixou de ser pecado de homem. And it's no longer a sin of a male As person. mulheres estão muito envolvidas. The opposite gender is also involved. No Brasil, 1 em cada 4 mulheres In brasileiras Brazil, 1 in 4 tiveram women acesso à pornografia recentemente. have had recently accessed pornography. 11 mil filmes pornográficos são feitos no Brasil por ano. 11,000 pornography movies Mas are o made per year. nosso amado Estados Unidos ganha. A cada But our 39 amazing minutos, USA, every um novo 39 filme minutes, pornográfico é feito. a new pornography film is made. Atores pornográficos são as novas estrelas da internet. Porno stars are the new stars. Tem alguns números aí, não tem? Coloca aí para mim se tiver. There are some numbers I want to share. Can you put Se it up? tiver aí alguns números sobre pornografia e também sobre crack, cocaína, vê se o pessoal aí consegue achar e projetar para mim. Olha ali. 41% das pessoas pensam que ver pornografia online é moralmente aceitável. 41% think that watching pornography online is morally acceptable. 18% acreditam que é normal ver pornô em segredo sem que o parceiro saiba. Isso é gente casada. 18 believe that it's normal to watch porno in secret if their partner doesn't know. 43% de todo mundo que entra na internet vê material pornográfico. 43% of people that go on the internet end up watching material pornography. Não, eu estou errado lá. É 1 em cada 3 que são mulheres. No, I was wrong. It's 1 in every 3 Não é 1 em cada 4, não. access pornography. Só 3% dos sites requer verificação de idade. Only 3% of sites actually verify age. Olha lá, mais de 1/3 de todos os downloads da internet são relacionados à pornografia. More than 1/3 of downloads are related to pornography. 10% dos usuários de pornografia admitem ser viciados. And 10% of these users, they admit, Além de pornográfico, é mentiroso. not only are they pornographers, they are liars. Você está preso na pornografia? Não, eu largo a hora que eu quiser. No, I'm not addicted. I can stop watching whenever I want. Eu fiz uma marcha contra a pornografia no centro de Belo Horizonte. Levei um monte de jovem faixa. We did an event in a city E against this. o povo ficou bravo olhando pra gente. And the people didn't like that we did Um homem me against chamou e falou, vem pornography. cá, And one man, he was like, what are you doing o here? que eu estou fazendo de errado? Tem essa daqui. Se o Espírito de Deus se move em mim, The Spirit of eu God moves in piro me. como um Jesus freak. I go crazy like a freak. E tem essa, And this one. cure-se com Jesus. Você se cura com a You become loucura healed por by being a Jesus. freak for Ah, tem as Jesus. pulseirinhas também. Oh, we also A Ema have Jesus bracelets. Freak, eu sou louco por Jesus. Jesus No Freak final eu vou estar lá atrás para te dar um beijo. Passa lá então. I'll be there to give you a hug and
sell some of the stuff to you at the end. Vamos ler João 21. João capítulo 21, verso 1. John 21, verse 1. Louva a Deus pela vida do Bel, do Ipi. Louva a Deus por quem, esses que Deus colocou essa loucura desse movimento no coração deles. E certamente não vai ficar só aqui hoje. Vai atingir todo esse país e fora, em nome de Jesus. I thank God for the leaders, and I know it won't stop here. Diz assim, verso João 21, 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os dois e outros discípulos. Verso 3, vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lança a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estava a apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, traga aqui alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. E embora fossem tantos peixes, a rede não se rompeu. Verso 12, Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu, Senhor? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, deu a eles, tendo feito o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esse? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeirinhos. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Quero falar hoje um pouco sobre o pior e o melhor que aconteceu comigo. I want to speak tonight on the worst and the best that happened to me. Essa história antes, ela é muito interessante de ser lembrada como foi. This story is interesting to understand how it was celebrated, how it happened. Jesus estava um dia no mar da Galileia Jesus, one day, he was at the Sea of Galilee, e ele viu dois irmãos pescando and he saw two brothers fishing, e ele falou, paparazzi, agora vocês vão me seguir. and he said, stop everything, you're going to follow me now. Encontrou mais dois irmãos depois, And then he found two other brothers, falou, a partir de hoje vocês são pescadores de homens. and he says, today you'll be fishers of men. Peixe vocês só vão comer, não vão pescar mais. Fish you'll only eat, we're not going to fish anymore. Passaram-se 1000 dias, diga comigo 1000 dias. 1,000 Diga comigo days, 3 anos e meio. 3.5 years. Eu vou pedir uma coisa, pode acender a luz toda? Can we get the lights on? Que eu estou sentindo que alguns vão dormir. I feel like some are going to sleep. Aumenta a luz, pode pôr luz, se puder pôr a luz aí geral, eu vou pedir para pôr. Que eu vi que alguns já estão assim, We got some snoozers, so we're going to turn on the lights. ok? Daqui de cima eu tive um revelamento daqui de cima. I just got revelation for snoozers. Diga comigo 3 anos e meio. 3.5 years. Quem aqui viveria uma vida diferente depois de caminhar 3 anos e meio com Jesus? How many of you would live a different life if you walked 3 years with Jesus? Mas acabou, fala comigo, acabou. But it ended. Deixa eu te falar uma coisa, esse dia está sendo maravilhoso, mas uma hora vai acabar. Let me tell you, this day is wonderful, but it'll also end. Eu já fiz congresso com 20 mil jovens. I've done youth conferences with 20,000 attending. Acaba. It ends. Já fiz acampamento com 5 mil jovens. I've done camping events for 5,000. Acaba. It also comes to an end. Já passamos por vigília. We've gone through vigils. Acaba. It ends. Coisa boa acaba. All good things end. Coisa ruim acaba. Bad things also end. Tudo um dia acaba. Everything ends one day. E um dia acabou tudo com Jesus. And then one day, in the story of Jesus, it ended. Jesus pregou, Jesus preached, morreu, ressuscitou, and then he resurrected. foi embora. He's gone. E aí ficaram os apóstolos. And the disciples were just sitting around. O mais difícil da vida cristã The difficult part of é Christianity quando acaba a empolgação. is when we lose the hype. É quando não tem ninguém te mandando louvar. There's nobody coaching you into É worship. quando está você com você mesmo. It's just you and you.
É aí que a verdade And aparece. then the truth shows up. E naquele momento, And then in this moment here, Pedro olhou para os amigos dele Peter looked at his friends. e falou assim, velho, He says, yo, vou pescar. I'm going to go fishing. Sabe o que significa vou pescar? You know what that means? I'm going to go fishing. Vou voltar a fazer o que eu fazia antes de eu ter um encontro muito louco com o Filho de Deus. I'm going to go back to my past life before Jesus. Meu encontro com Jesus foi muito legal, It was good to spend time with Jesus, mas virou só foto no Snap. but it became pictures on Snapchat. Muito top, It was awesome, mas acabou. but it ended. Acabou. It's over. Vou voltar atrás. I'm going to go back to what I was E o que doing. que os outros 11 idiotas falaram? And what the other 11 do? A gente vai também. I'm going to go fishing too. Vira para aquele do lado e fala assim, você não é um deles não, To né? that person next to you, you one of these? Mas Jesus é demais. Fala comigo, Jesus é demais. But Jesus, he's Os amazing. caras pescaram a noite toda, And in the narrative, they're fishing all night. mas não era mais o que eles tinham nascido para fazer. But that's what they weren't burnt to do. Quando você insiste em viver a vida que você não nasceu para viver, When you insist você in living se the life ferra com F maiúsculo. that God didn't call you to live, you will find yourself in failure. Capital F. Não, mas eu vou pescar, que eu nasci pescador. Nah, because I'm going to fish. Eu sei pescar. I know how to fish. I'm going to do that. E os outros falaram o quê? And everybody's like, what? You go, girl. You can get some fish. Vai pescar tu então. Pescaram o quê, gente? What do they fish? Não, rega essa boca e fala direito. Pescaram o quê? Tell me. Nothing. Nada! Nothing. Quando você insiste em fazer, em viver uma vida que Deus não projetou para você, fora do seu chamado, when you insist- você pesca nada. When you insist the other way, you find nothing. Você é bom vendedor, não vende nada. You can be a good salesperson, you won't sell a thing. Você é bom em falar, mas não convence ninguém mais. You'll be good at speaking, you'll lose persuasion. Porque depois que Cristo passa na nossa vida, estraga, Zé. Because when Jesus comes through, he breaks things. Você não é mais a pessoa que você era. You're not the same person. Mas o Pedro insistiu em pescar. But Peter insisted in going fishing. Mas Jesus é um gentleman. But Jesus is a gentleman, Ele chegou na praia, and he showed up on the beach. os caras não tinham pescado nada. They hadn't caught anything. Ele falou, filhos, And he said, children, pergunta retórica. it's a rhetorical question. Pergunta retórica é quando você pergunta já sabendo a It's resposta. when you ask knowing the answer. Pescaram alguma coisa? Have you caught anything? É Jesus falando com algumas aqui, filha, já casou? God's speaking to some ladies here tonight. Filho, Did you get a saiu do boyfriend? Brasil, chegou aqui, já ganhou dinheiro? Did you get any money?